A água, depois do oxigênio, é o nosso nutriente mais importante durante uma situação de sobrevivência, especialmente em áreas quentes onde você perderia água rapidamente devido à transpiração. Nossos corpos, dependendo do ambiente, podem sobreviver no máximo por aproximadamente 3 dias sem a ingestão de água. Isso pressupõe que você esteja no nível do mar com temperatura ambiente moderada e umidade relativa do ar. Uma pessoa típica perde cerca de 2 a 3 litros de água por dia em condições normais, mas dependendo do tamanho da pessoa, esforço físico e temperatura, ela pode perder muito mais. Se você levar em consideração as condições normalmente encontradas em uma situação de sobrevivência ou desastre, poderá perder de 4 a 6 litros. Ambientes frios e quentes afetam significativamente sua capacidade de sobrevivência e sua ingestão de água precisará ser aumentada. Mais de 75% do seu corpo é composto de água e, para funcionar de maneira eficaz, você precisará substituir todo o fluido que seu corpo perder. O corpo perde líquido naturalmente como resultado do estresse, esforço físico, sudorese, respiração pesada, processamento e eliminação de alimentos e ambiente. Um dos primeiros objetivos em uma situação de desastre é obter uma fonte adequada de água limpa. Água potável limpa é frequentemente uma consideração negligenciada. As pessoas podem sobreviver sem comida por meses, mas ficar sem água por apenas um dia reduzirá significativamente suas chances de sobrevivência. À medida que a temperatura aumenta, aumentará sua necessidade de consumo de água. Se você estiver preso em uma situação de sobrevivência e estiver ativo ou exposto aos raios quentes do sol, poderá precisar de mais de 6 litros de água por dia apenas para se manter saudável e competente. Doenças nascidas na água. Ao beber água impura, você corre o risco de contrair doenças e engolir organismos prejudiciais. Aqui estão as ameaças mais comuns associadas ao consumo de água ruim. Item: disenteria, diarreia grave e prolongada com fezes com sangue, febre e fraqueza. Item: cólera, a diarreia associada à cólera é tão grave que, a menos que a reidratação seja iniciada imediatamente, a diarreia pode em poucas horas resultar em desidratação grave e até morte. Outros sintomas incluem desidratação rápida, pulso rápido, pele seca, cansaço, náusea e vômito. Você pode ser suscetível a esta doença, independentemente das inoculações. Item: febre tifoide, os sintomas incluem fortes dores de cabeça, febre, diarreia, fezes com sangue, fadiga, calafrios, confusão e alucinações. Desidratação. Tempo que você poderá ficar sem água depende realmente da idade, saúde, composição física e uma série de outros fatores. Sempre suspeite que a água esteja suja e que necessite de purificação. É sempre melhor prevenir do que remediar. Presume-se que nenhuma água é segura. Quase todos os ambientes terão água presente até certo ponto. Se você mora em uma cidade com uma fonte ou água inadequada, recomendo a construção de uma cisterna. Construa um sistema de captação de água da chuva e descubra maneiras pelas quais seu ambiente pode ajudá-lo. Você também deve considerar uma fonte solar para limpar e purificar a água que encontrar. Observe onde a vida das plantas parece estar crescendo de maneira mais luxuriante do que em outros lugares. A maioria das cidades terá alguns lagos, lagoas, pântanos, nascentes ou córregos e a água coletada dessas fontes sempre deve ser purificada. Poços de água.
Uma das melhores soluções para obter um suprimento de água a longo prazo é perfurar um poço. Lembre-se de que existe uma tonelada de poluição da cidade que penetra nas águas subterrâneas e será necessária uma boa filtragem para torná-la potável. Independentemente dos riscos, a água é melhor que a água e o poço ainda é uma boa escolha. Uma bomba manual de alta qualidade e um bom cilindro durarão uma vida, se instalada corretamente, e uma configuração adequada fornecerá uma quantidade quase ilimitada de água. Métodos de purificação e filtragem de água. Em uma situação de sobrevivência, todas as fontes de água devem ser consideradas contaminadas com poluentes ou patógenos. Ficar doente durante um desastre pode facilmente levar à morte, por isso não corra riscos e jogue com segurança. Se a água for escassa, você será tentado a beber quase tudo, mas pense direito e se segure, pois isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Ao purificar a água, lembre-se de que pouco pode ser feito para remover contaminantes moleculares. Partículas e micro-organismos, por outro lado, podem ser removidos ou mortos. Se a água que encontrar for escura e suja, passe-a por um filtro como um pano limpo, um balde cheio de areia e carvão com um pequeno orifício no fundo. A filtragem removerá as partículas grandes e a purificação matará qualquer organismo prejudicial. Aqui estão alguns métodos de purificação. Item ebulição. Item cloro. Item alvejante. Item iodo. Item sodes. Item destilação. Sodes. Sodes é a abreviação de desinfecção solar da água e é basicamente um método de tratamento de água usando luz solar e uma garrafa de plástico PET cheia de água. O método SODES não filtra a água, mas purifica a água de qualquer doença transmitida pela água simplesmente expondo a água à luz solar. Durante uma situação de desastre, seria sensato coletar o maior número possível de garrafas PET de plástico. Embora haja uma abundância de garrafas, elas ainda fornecem um bom item de troca. Certifique-se de reabastecer as garrafas assim que forem esvaziadas. Você deseja uma fonte confiável e constante de água limpa e devido ao tempo necessário para o método SODES funcionar, você não pode ficar sem esperar um dia para se hidratar. Água sanitária. 5 colheres de água sanitária purificam 1000 litros de água potável. Quando a infraestrutura entra em colapso e a água para de fluir, o alvejante será um item valioso de troca e um verdadeiro salva-vidas. Como a história mostrou, a maior demanda em um desastre de longo prazo é por água potável. Durante a maioria dos grandes desastres naturais, você encontrará equipes de socorro distribuindo pacotes gratuitos da água sanitária com instruções simples. Embora o alvejante mate as bactérias na água, ele não filtrará as partículas. Para usar alvejante, siga estas etapas e guarde essas instruções com seu frasco de lixívia de emergência. 1. Filtrar a água para remover partículas grandes. 2. Despeje a água limpa em um recipiente limpo e não contaminado. 3. Adicione 8 gotas por litro. 4. Misture e agite bem. 5. Aguarde 30 minutos. 6. A água deve ter um leve odor de alvejante e, caso contrário, repita a dose. Iodo. Você pode obter iodo na forma líquida ou na forma sólida de comprimido e ambos podem ser usados para purificar a água. Apesar do que algumas pessoas possam ter lhe dito, o iodo é completamente seguro, mesmo em grandes doses. Para usar iodo líquido.
Adicione 2,3 gotas de iodo a cada litro de água limpa, 8 a 10 para água turva. 2. Misture e agite bem. 3. Deixe a água repousar por 30 minutos. Ferver. Geralmente toda a água pode ser purificada fervendo-a por 10 minutos. O calor destruirá as bactérias, mas não filtrará grandes partículas. A água fervente fará com que ela fique com um sabor achatado, portanto, para melhorar o sabor, será necessário arejar a água após a fervura. Isso pode ser feito facilmente derramando a água de um recipiente para outro várias vezes, apenas deixe a água esfriar antes de arejar. A regra por trás da purificação por ebulição é adicionar 1 minuto aos 10 minutos obrigatórios para cada 1000 pés acima do nível do mar. A maioria das cidades fica abaixo de 1000 pés, portanto, se você ficar com 10 minutos de fervura, deve ficar bem. Cobrir a panela reduzirá o tempo de ebulição que, por sua vez, economizará. Se você gostou das informações passadas nesse vídeo, dê o seu gostei, compartilhe com seus amigos, e ative o sininho de notificações, para receber novos vídeos. Gratidão.